E aí, galera, tudo jóia, tudo tranquilo? Vamos conversar hoje sobre notação científica, tá? Naturalmente, em virtude de a gente tanto ter números muito grandes ou números muito pequenos, é complicado estar representando. Imagina eu representar um número do tipo 428 trilhões. É zero com força, meu amigo. Mas se fosse mais do que isso, tá? É muito zero, é muito algarismo para a gente estar representando, então a notação científica facilita muito isso. Imagina que eu estivesse representando o número 0,000000000000025. Entende? A sutileza, né? A gente se perde, a gente sabe nem ler direito essas coisas. O que eu estou querendo dizer é que a notação científica ela vem como uma espécie de notação universal para facilitar e dar mais dinâmica à escrita desses valores, sejam eles muito grandes ou muito pequenos, tá certo? Tá bom, tudo bem. Essa imagem diz muita coisa, né? Tá associada muito ao nosso conteúdo. Tá joia, então. Sigamos. Olha só que bacana, galera. Olha só que lindo. E quando eu falo em escrever um número em notação científica, eu falo em escrever um número com esse jeitão aqui, com essa cara. Alfa vezes 10 elevado a n. É um número alfa vezes uma potência de 10. Calma, Ronelson, mas esse alfa tem que cara? Esse alfa obrigatoriamente é um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. É um número que está ali entre 1 e 10, podendo ser 1, inclusive. Tá certo? E n, obviamente, como é o expoente da minha potência de 10, ele vai ser um número natural, tá bem? Tem que ser um número natural. Então, escrever um número em notação científica é escrever um número com esse jeitão, é escrever um número com essa cara, obedecendo a essas restrições. Alfa entre 1 e 10, podendo ser 1, maior ou igual a 1 e menor do que 10. E o n sendo um número natural, tá certo? Deixa eu ampliar isso aqui para que vocês possam olhar com muito carinho, tá? Bom, muito bem. Olha para cá então. Quando eu tenho, por exemplo, esse número aqui, deixa eu só afastar esse carinha aqui, tá certo? Isso, que bacana. Quando eu tenho, por exemplo, o número 241 mil, escrever esse número em notação científica, galera, olha só que bacana, escrever 241 mil em notação científica significa escrever esse número como um número entre 1 e 10, podendo ser 1, e multiplicado por uma potência de 10. Ou seja, eu tenho que voltar com a vírgula, ou andar com a vírgula, tá certo? A uma quantidade de casas decimais o suficiente até eu obter um número que está entre 1 e 10. Então eu volto com a vírgula para cá, 1, 2, 3, 241 está entre 1 e 10? Não. Então volta mais uma, volta mais outra. Então eu tenho que voltar até ficar entre o 2 e o 4, porque quando fica entre 2 e 4 eu vou ter 2,41, que vai estar entre 1 e 10, tá certo? Repara que se eu parasse aqui entre o 4 e 1, eu teria 24,1, não está entre 1 e 10. Se eu parasse antes do 2, eu teria 0,241. Não estaria entre 1 e 10, tá certo? Então, pessoal, feito isso, dito isto, eu não voltei 1, 2, 3, 4, 5 casas, então eu tenho que devolver isso. Eu tenho que multiplicar. Eu tenho que multiplicar por quanto? Por 10 à quinta. Afinal de contas, 10 à quinta não é 100 mil, então na hora que eu multiplico por 100 mil, eu ando 5 casas. Eu pego esse número aqui e ando 5 casas. Eu devolvi. Perceberam? Tranquilo? Maravilha. Ronelson, esse número aqui, ó, vou até ler com vocês esse número, 74 milhões. 74 milhões, se eu quiser escrever em notação científica, a vírgula está aqui, né? Eu volto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Porque eu tenho que parar entre o 7 e o 4, tá? Então, 7,4. Se eu parar antes do 4, o que é que vai acontecer? Eu vou ter 74. Tá? No caso, desculpa, se eu parar entre o 4 e o 0 aqui, depois do 4, tá bem? Se eu parar antes do 7 aqui, eu vou ter 0,74, tá certo? Ou seja, não tá entre 1 e 10, tá certo? Tem que estar entre 1 e 10. Então, 7,4 vezes 10 elevado a quanto? Quantas casas eu voltei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu voltei 7 casas, então vezes 10 elevado a 7. Eu devolvo essas 7 casas. Tudo bem para vocês? Tranquilo? Ronelson, e se eu tiver esse número aqui? Aí calma, porque aqui eu estava voltando com a vírgula. Então eu tenho que devolver as casas decimais. Aqui eu vou estar andando para frente com a vírgula. Se eu estou andando com a vírgula para a direita, para frente, então eu vou ter que depois retirar. Eu estou dando essas casas decimais para depois retirar essas casas decimais. Então eu vou ter que andar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque na hora que eu paro com a vírgula depois do 2, eu vou ter 2, alguma coisa. Eu vou ter um número entre 1 e 10, tá certo? Então eu vou ter 2,0
Eu não andei 6 casas, só que como aqui eu estou dando essas 6 casas, agora eu tenho que tirar essas 6 casas. Então, vezes 10 elevado a menos 6. Porque multiplicar por 10 a menos 6 é o mesmo que dividir por 10 a sexta. É o mesmo que dividir por 1 milhão. E se eu dividir por 1 milhão, eu volto 6 casas decimais. Tá certo? Então eu vou pegar esse 2 e voltar 6 casas, vai dar esse número que está aqui posto. Tá bem? Olha só pra cá, galera. Olha só pra cá. E o número 0,000000048. Eu vou andar quantas casas? Vem cá. Eu tenho que andar com a vírgula, presta bem atenção nisso. Eu tenho que andar com a vírgula até obter um número que é maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou parar entre o 4 e o 8, tá certo? Vai ficar 4,8, porque aí sim eu tenho um número entre 1 e 10, vezes eu não andei 8 casas. Se eu acabei de dar 8 casas para esse número, eu vou ali na anotação e tiro essas 8 casas. Então eu multiplico por 10 elevado a menos 8. Por 10 elevado a menos 8. Fez sentido isso para vocês? Tranquilo? Tudo certo? Professor, dá um exemplo com um número com menos casas decimais, só para a gente tentar melhorar esse entendimento? Tá bom, tudo bem, eu vou fazer isso. 0,0027. 0,0027, eu tenho que andar com a vírgula... Opa, calma aí, vem cá, rapaz, vem cá, não foge não. Isso, fica aqui comigo. Eu tenho que andar com a vírgula uma quantidade de casas decimais o suficiente para obter um número entre 1 e 10, maior ou igual a 1 e menor do que 10, mais precisamente. Então, olha só o que eu vou fazer, pessoal. Eu vou andar quantas casas aqui? Olha só para cá. Eu vou andar 1, 2, 3 casas. Porque na hora que eu paro entre o 2 e o 7... tá? Eu vou ter 2,7. Tá bom, 2,7. Tá? 2,7. Repara que para que esse número volte a ser esse aqui, eu tenho que dividir por quanto? Por 1000. Entenda que eu estou te mostrando o processo. Eu tenho que dividir por 1000. Tá? Porque na hora que eu divido por 1000, eu pego 2,7 e volto 3 casas. 1, 2, 3. Tudo bem, até agora está igualzinho. 1000 não é 10 a terceira? Então, 2,7 dividido por 10 a terceira. Pessoal, e se o 10 a terceira está embaixo, ele sobe com expoente negativo, não é isso? Lembra disso? Então, isso aqui é 2,7 vezes 10 a menos 3. Entenda, eu fiz isso só para te mostrar efetivamente, de maneira prática, sobretudo, que se eu doei 3 casas decimais, para que fique com o mesmo valor, eu tenho que tirar depois. E como é que eu tiro? 10 a menos 3. Fez sentido para vocês, galera? Tranquilo? Tudo certinho? Muito bem, muito bem. Tá bom, tá bom. Deixa eu falar uma outra coisa interessante. Tá? Você deve ter, poxa, dá sentido a essa aula, tal. Tá bom, obrigado. Vou dar sentido à aula. Por exemplo, a massa de um elétron. Professor, como é que lê esse número? Sei lá, olha só para cá. 0, deixa eu ir devagarzinho aqui, ó. 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000. Tô indo de 3 em 3, tá? 000. Opa, vem cá. Deixa eu só tirar esse aqui que eu selecionei. Pronto. 000, 000, 000. Rapaz, eu tô perdido aqui já. 000, pronto. Acho que agora parou. Tá? Quantos blocos de zero eu tenho aqui, ó? De 3 zeros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezes 3, 27 zeros, né? Só que se eu andar 27 casas decimais, eu vou parar antes do 9, né? Aí vai ficar 0,9, 0,911. Em outras palavras, o que é que vai acontecer? Eu vou ter um valor, pessoal, que é menor do que 1. E para escrever em notação científica tem que ficar entre 1 e 10, maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então eu vou parar entre o 9 e o 1. Eu vou andar quantas casas? Eu tenho 27 zeros mais uma casa. Eu vou andar 28 casas. Então esse número em notação científica vai ser 9,11 vezes 10 elevado a quanto, hein? Vezes 10 elevado a... Eu não vou andar 28 casas, eu não vou dar 28 casas, então na notação científica eu tiro essas 28 que foram dadas. Então é elevado a menos 28. Tá bom? Isso aqui é em gramas, em gramas. E aí olha só, olha que bacana. Eu poderia dizer num problema que a massa do elétron é essa. Tá? Aí você colocou em notação científica. Mas, Ronald Epson, e se ele quisesse transformar isso em quilograma? Ora,
para transformar de grama para quilograma, a gente não divide por 10 a terceira? Não divide por 1000? Então você tinha que dividir isso aqui por 10 elevado a 3. Ou seja, você ainda teria que tirar mais três casas decimais dessa história. Teria que voltar mais 3 casas decimais aqui. Ficaria 10 elevado a menos 31 se fosse em quilogramas. Fez sentido isso? Tranquilo? Aí você ia brincar de propriedades de potência. Deixa eu dizer outra coisa, eu trouxe também aqui, ó pessoal, um mol de átomos. Um mol de átomos tem essa quantidade de átomos. Nossa, professor, que quantidade é essa? Vamos lá, novamente, de 3 em 3 zeros, ó. Um bloco, né, de 3, outro bloco de 3. Opa, eu tinha selecionado, volta para cá, lápisinho, volta para cá. Outro bloco de 3. Outro bloco de 3, a pouco fica, né, vezinho, né? Outro bloco de 3, outro de 3, outro de 3, outro de 3. Nossa, quanto? Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 3, 21. São 21 zeros aqui depois do 2, né? Só que eu tenho que voltar com a vírgula, como se a vírgula estivesse aqui. Eu tenho que voltar a quantidade de casas decimais necessárias o suficiente a ponto de eu obter um número entre 1 e 10, maior ou igual a 1 e menor do que 10. Tá, então na hora que eu faço isso, eu volto 21 zeros aqui, mais 1, mais 1. Então eu volto 23 casas, vai ficar 6,02. Eu não voltei 23 casas? Se eu voltei 23 casas, vai ficar 10 elevado a 23. Na hora que eu volto, eu tenho que agora devolver essas casas. Então 10 elevado a 23, tá? 10 elevado a 23. Show de bola, pessoal. Tranquilo isso para vocês? Isso aqui é a notação científica correspondente ao número de átomos que tem dentro de um mol. Correspondente a um mol de átomos. Tá bom, tá? Ok, show de bola, show de bola. Show? Massa? Sigamos então, sigamos. Vem cá. Trouxe um problema para vocês. Olha que problema lindo, que problema bonito, tá? Problema 1. Deixa eu ampliar essa imagem aí. O coração de um ser humano adulto em repouso bombeia, em média, 5,10 a terceira mililitros. Ora, pessoal, 5 vezes 10 a terceira mililitros dá 5.000 mililitros, dá 5 litros de sangue por minuto. Supondo uma pessoa adulta em repouso determine o volume médio de sangue em mililitro bombeado por seu coração em 30 dias. Ele quer em mililitro, tá? Muito bem. Olha só pra cá, pessoal. Me acompanha aqui nessa brincadeira, me acompanha. São 30 dias, não é? São 30 dias, tá bom? 30 dias. Só que cada dia tem quantas horas? Cada dia tem 24 horas. Cada dia tem 24 horas. Então, 30 vezes 24. Tá certo? E cada hora tem 60 minutos. Cada hora tem 60 minutos. Show de bola, cada hora tem 60 minutos. E em cada minuto, a quantidade de sangue que o coração bombeia é 5 vezes 10 a terceira. 5 vezes 10 a terceira. O que, Rona Epson? Mililitros. Tá bom. Muito bem. Show? Beleza? 30 dias, cada dia 24 horas, cada hora com 60 minutos. Eu estou multiplicando, né? E em cada minuto eu bombeio essa quantidade de mililitros de sangue. Vamos fazer conta, meus amigos. Vamos fazer conta. Ei, olha só pra cá. Vem comigo nessa brincadeira aqui. Dá pra gente fazer algumas adaptações aqui rápidas, ó. 24 vezes 5, ó, se eu dobro 5 dá 10, se eu meio 24 dá 12. Opa, lele, que delícia. Vai ficar 30 vezes 12. Eu brinquei de dobrar, meiar, tá certo? Dobrar, meiar. Eu dobrei o 5 e meiei o 24. A metade de 24 é 12, tá certo? E o dobro de 5 é 10, tá? Que delícia. Tá bom. Tá, vem cá, de novo. 3 vezes 6 não é 18? Não é 18? Vezes 12. Professor, e esse 0 e esse 0? Vai ficar 0, 0 aqui, é como se eu estivesse multiplicando por 10 aqui, por 10 aqui. Por 100, não é? Então, vezes 100. Tá? Vezes 10 ao cubo. Tá bom? Ora, pessoal, 18 vezes 2 dá quanto? 18 vezes 2, vezes 12, desculpa, vezes 12. Eu faço assim, ó, minha cabeça pensa assim, tá? 12 não é 10 mais 2?
Então, 18 vezes 10, 180. 18 vezes 2 dá 36. 180 com 36 dá 216. Então, isso aqui dá 216. Tá? 100 é 10 ao quadrado. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, soma os expoentes. 1 mais 3 dá 4. 10 à quarta. Tá certo? Bom, 216... não está entre 1 e 10, porque eu não quero em notação científica. Como eu quero isso em notação científica, professor, ele não pediu exatamente em notação científica, mas escreva, já que a gente está falando disso, tá? Então, eu vou colocar 2,16. Vezes quanto, Rona Epson? Vezes 10 ao quadrado. Eu não voltei duas casas, então eu tenho que devolver as duas casas. Vezes, me acompanha, tá? Vezes 10 elevado, multiplicação de potência de mesma base, repete a base, soma os expoentes. 2 mais 4 dá 6. Ei, 10 ao quadrado vezes 10 à sexta dá 10 à oitava, né? Então isso aqui vai dar 2,16 vezes 10 à oitava. Vezes 10 à oitava. Repete a base, somos expoentes. E essa é a resposta. 2,16 vezes 10 à oitava, 2,16 vezes 10 à oitava, o quê? Mililitros de sangue. Mililitros de sangue. Tá? Show de bola, pessoal. Tudo certinho, tudo massa, tudo top. Muito bem, muito bem. Tá aí, pessoal, as continhas, tá? Quem quiser printar essa imagem, printar essa tela, vou até ampliar, tá? Vou até ampliar isso, show de bola. Quem quiser printar, fica à vontade, tá bom? Tranquilo. Professor, para de mexer na tela? Parei, pronto. Tá, aqui embaixo, pronto, legal. Excelente, meus amigos, tudo tranquilinho, tudo certinho. Tá bom. Tem outro problema, Rona Epson? Claro que tem. Olha que problema interessante. Deixa eu ampliar mais uma vez, tá? Menino, aí. Problema 2. Em muitas situações, ao realizarmos contagens, contamos unidades em agrupamentos que têm denominações especiais. Por exemplo, em vez de dizer 12 ovos, dizemos uma dúzia de ovos. Em vez de dizer 100 anos, dizemos um século. Em vez de dizer 1000 metros, dizemos 1 quilômetro e etc. Tá? Do mesmo modo, na contagem de átomos, elétrons, moléculas, entre outros elementos, é comum usarmos um agrupamento de 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades, como uma grandeza denominada mol. Tá? Assim, 6,02 vezes 10 a 23 átomos é um mol de átomos. 6,02 vezes 10 a 23 elétrons é um mol de elétrons. 6,02 vezes 10 a 23 moléculas é um mol de moléculas. Nota, o número 6 vezes 0,2 vezes 10 a 23, 6,02 vezes 10 a 23 é dito constante de Avogadro, em homenagem ao físico Lorenzo Romano Carlos Avogadro, tá? Acho que pulei um nome aí, né? Amedeu de Avogadro, tá, beleza. Tendo por base esse conceito, resolva o problema a seguir. Um cubo maciço de alumínio com X centímetros de aresta é formado por 4,816 vezes 10 a 24 átomos. Quantos moles de átomos, quantos mols de átomos formam um cubo maciço de alumínio com 2x centímetros de aresta? Muito bem, muito bem, muito bem. A situação que a gente tem é essa aqui, pessoal. Eu tenho um cubinho aqui, pessoal, olha só que bacana, que gostoso, que legal, que delícia, pronto. E a aresta desse cubo é x, tá? A aresta desse cubo é x, tá certo? Naturalmente, o número de átomos não está associado exatamente à aresta, está associado ao volume, tá? Está associado ao volume, tá? Então, o volume desse carinha é x ao cubo, o volume desse carinha é x ao cubo. Então, para um volume x ao cubo, eu tenho aquela quantidade de átomos. E qual era a quantidade de átomos que eu tenho? A quantidade de átomos que eu tenho é 4,816 vezes 10 a 24 átomos, tá? Eu tenho essa quantidade de átomos. Tá bom, só que eu vou construir um outro cubo. O outro cubo que eu vou construir tem a aresta medindo quanto? A aresta medindo 2x. O outro cubo que eu vou construir tem a aresta medindo 2x. 2x aqui, 2x aqui. Meu lápisinho verde já acabou a tinta. 2x aqui, 2x aqui. Tá certo? Na verdade, o lápisinho verde ele tá sofrido, tá? Deram uma queda nele aqui. Tá sofridinho o lápis verde. Tá bom.
Pessoal, o volume é quanto? 2x vezes 2x vezes 2x dá 2 ao cubo, dá 8x ao cubo, tá? 8x ao cubo. Então eu vou ter aqui, olha só para cá, 8x ao cubo é o volume, tá certo? Note que quando eu dobro as arestas, o meu volume não aumenta 2 vezes, ele aumenta 8 vezes, tá? Quando eu dobro as arestas, o meu volume não aumenta 2 vezes, ele aumenta 8 vezes, hein? Então olha só para cá, galera, olha só para cá. Se eu aumentei o volume 8 vezes, eu vou ter 8 vezes a quantidade de átomos, meus amigos. Eu vou ter 8 vezes essa quantidade. Então, eu vou ter 8 vezes quanto? 4,816 vezes 10 a 24 átomos. 4,816 vezes 10 a 24. Eu vou ter 8 vezes essa quantidade. De quê? De átomos. De átomos. Tá certo? Ok, essa é a quantidade de átomos que eu vou ter, de átomos. Tá, Ronebson, mas o que eu pedi na questão, vou até ampliar novamente a outra tela da questão, o que eu pedi na questão foi quantos mols de átomos formam um cubo maciço de alumínio com 2x centímetros de aresta. Se eu quero o número de mols de átomos, o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar essa quantidade de átomos que eu tenho, essa quantidade aqui, pessoal, essa quantidade aqui, e eu vou dividir, galera, sabe por quanto? Pela quantidade de átomos que tem um mol. E aí, eu não falei agora há pouco a vocês que um mol tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Então, para saber, isso aqui é a quantidade de átomos, tá? Só para deixar claro, isso aqui é a quantidade de átomos, tá? De átomos. Para saber a quantidade de mols que eu tenho desses átomos, é só pegar essa quantidade, que é 8 vezes 4,816 vezes 10 a 24, e dividir por quanto? Dividir, sabe por quanto? Por 6,02 vezes 10 a 23. Tudo bem para vocês? Tranquilo? Excelente. Aí, olha que maravilha. Quando eu tenho divisão de potência de mesma base, o que é que a gente faz? Repete a base e subtrai os expoentes. 10 a 24 dividido por 10 a 23, repete a base, subtrai, né? 24 menos 23 dá 1, dá 10 em cima. Então, olha só o que eu vou ter 8 vezes 4,816 vezes 10, que ficou em cima, dividido por quanto? Dividido por 6,02. Ei, esse 10 não faz essa vírgula andar uma casa? Aí olha que lindo, galera, olha que lindo. Como esse 10 faz a vírgula andar uma casa, vai ficar 8 vezes. Professor, faz logo essa multiplicação por 8? Eu não, olha só para cá. 48,16 dividido por 6,02. Meu amigo, se você ficar muito atento, 8 vezes 6, pensa em dinheiro, 8 vezes 6 reais, dá 48 reais. 8 vezes 2 centavos, dá 16 centavos. Esse cara aqui dividido por esse dá 8. E aí, pessoal, como essa divisão eu acabei de... Eita, vem cá, vem de volta. Olha só, como essa divisão aqui, galera, eu acabei de perceber que dá 8, 8 vezes 8 dá quanto? 8 vezes 8 vai dar 64 mols de átomos, tá? 64 mols de átomos. Beleza! Foi a minha pedida aí para a questão. 64 mols é a minha resposta. Show de bola, meus amigos. Tudo tranquilo, tudo certinho. Espero que tenha feito sentido para vocês, tá? Problema legal, tá? Problema legal. Recapitulando, o que é que eu fiz? Tá? Recapitulando, o que é que eu fiz? Eu percebi que na hora que eu dobro as arestas, eu aumento o meu volume 8 vezes. Como em um cubo de aresta X eu vou ter essa quantidade de átomos, de aresta 2x eu vou ter 8 vezes essa quantidade. Aí eu peguei 8 vezes essa quantidade e dividi pelo número de átomos que tem um mol. Tá? Que é a constante de Avogadro. Show? Tranquilo? Maravilha. Sigamos então. Problema 3. Problema da UFPI diz assim: a nossa galáxia, a Via Láctea, contém cerca de 400 bilhões de estrelas. 400 bilhões de estrelas. Suponha que 0,05% dessas estrelas possuem um sistema planetário onde exista um planeta semelhante à Terra. Qual o número de planetas semelhantes à Terra da Via Láctea? Que problema, hein? Que problema. Pessoal, 0,05% dessas estrelas possuem um sistema planetário com um planeta semelhante à Terra. Então, basta eu calcular 0,05% de 400 bilhões de estrelas. Tá certo? Beleza? Então, vamos lá. Eu vou fazer 0,05%, por cento é por 100,
de quanto? 0,05% de é 0,05% vezes. Então, vezes 400 bilhões. 400, vem comigo, 400. 1, 2, 3 dá 1.000, 400 mil. 1, 2, 3 dá milhão, 400 milhões. 1, 2, 3 dá bilhão. 1.000, tá certo? 1.000 aqui, vem cá. Vou até separar bem direitinho, tá? 1.000, milhão, bilhão. 400 bilhões, tá certo? Tá bom. Corta 2 zeros aqui, não vou perder tempo, tá? Esses 2 zeros aqui fazem eu andar 2 casas aqui, tá? Então, vou cortar mais 2 zeros aqui. Vou até mudar de cor para poder facilitar. Vou cortar 2 zeros aqui para poder andar 2 casas aqui, tá bom? É como se eu estivesse pegando os 2 zeros, que corresponde à multiplicação por 100 aqui, e andasse aqui, tá certo? Então, eu vou ter 5 vezes 4 dá 20. 5 vezes 4 dá 20. 5 vezes 4 dá 20, tá? 5 vezes 4 dá 20. Com quantos zeros, Rona Epson? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com 7 zeros. 20 com 7 zeros na frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Beleza. 200 mil planetas semelhantes à Terra. Rona Epson, se eu quisesse representar isso em notação científica, tá? Na verdade, eu pedi para representar em notação científica. Em notação científica, vai ficar 2,0. Eu tenho que voltar tantas casas decimais, quantas forem necessárias, até que eu obtenha um número maior, igual a 1 e menor do que 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vezes 10 a oitava. Vezes 10 a oitava. Que maravilha, Rona Epson. Que delícia, que bacana. Show de bola, galera. Fez sentido isso para vocês? Então, eu tenho 2,10 a oitava planetas semelhantes à Terra, tá? Considerando isso aí. Perfeito? Espero que vocês tenham entendido essa aula de notação científica, tá? Mas eu ainda sugiro a vocês que me acompanhem na aula de ordem de grandeza, na aula sobre ordem de grandeza, muito importante, tá bom, pessoal? Valeu, galera! Até a próxima!